Olá, irmãos! Bora para parte 3 da série sobre predestinação que eu tô fazendo, tá? Parte um foi o modelo base, né? O básico da predestinação. Parte 2 foi a origem do mal. E agora a parte 3 sobre os vasos, tá? Vou explicar sobre o vaso. Vamos lá. Bom, vamos falar hoje sobre os vasos, tá? E esse é o ponto de dificuldade de entendimento dos irmãos sobre predestinação, tá? Predestinação bíblica. Porque a predestinação, ela se dá de um jeito, no sem tempo, que eu já expliquei lá na série do Qual Tempo Estamos, né? Sobre o sem tempo. E ela se dá diferentemente no sem tempo para com a predestinação no tempo, tá? Então elas são diferentes nesses dois, digamos, locais, né? No espaço-tempo. Então, a gente precisa entender como ela se dá no sem tempo e depois no tempo. Então, vamos lá. Para começar, primeiro, a gente vai aqui, ó, para entender sobre a origem dos vasos, tá? A gente vai em Gênesis 3:15 e Romanos 9:10 ao 21. Vamos lá. Bom, em Gênesis 3:15, a gente tem: "E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás os calcanhar", né? Está falando aqui para a serpente do Éden. Então, a partir daqui, a gente já tem um resquício que haverá duas sementes, né? A semente da mulher e da serpente. Só que isso aqui não é semente literal. Por que não é literal? Porque essas duas sementes aqui no futuro se dá como filhos de Deus. Então não somos filhos de Deus literal, mas sim espiritual. Então essas sementes aqui são espirituais. Filhos da serpente espirituais e filhos da mulher espirituais, tá? Bom, então agora a gente vai para Romanos 9, do 10 ao 21, tá? Eis a explicação. "E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Yahweh, segundo a eleição, ficasse firme, não por conta das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Yahweh? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que ocorre, nem do que corre, mas de Yahweh, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra." Tá? "Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Yahweh é o soberano, gente. Dir-me-ás, então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, a que Yahweh replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra?" Então aqui, gente, ó, a gente já tem o relato que existe um vaso de honra e o vaso de ira, que é o vaso de desonra, né? Então, em Gênesis 3 a gente tem o relato de duas sementes espirituais. Em Romanos 9 a gente tem o relato claro sobre o que é essas duas sementes. São os vasos de honra e os vasos de ira, tá? Os vasos de desonra. Então, ó, no sem tempo, a predestinação se dá. O pai elege pessoas para a honra, tá? Para a salvação, para dar a seu filho, e os vasos de ira ele cria e dá a Satanás, tá? Porque Satanás ganharia o Éden nessa história que Yahweh criou. Yahweh criou a história, portanto, ele decretou a queda no Éden para que a história se cumprisse, tá? Então, ele cria vaso de ira e dá a Satanás, porque Satanás ganhou, na história que Yahweh criou, Satanás ganhou a terra, logo ele precisa de vasos também, para que Yahweh possa manifestar os seus atributos, e ele cria vasos de honra para dar a seu filho, para dar Yahusha, para que nesses vasos, então, termine com a glória a Yahweh, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, os vasos de honra. Ele cria para dar a Yahusha, seu filho, Efésios 1, 4 e 5. E o Romanos 9, 23 sobre os vasos de honra, tá? Vamos lá ver então. Efésios 1, 4 e 5. "Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo." Aqui é onde? No sem tempo, tá? Antes da fundação do mundo.
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Yahushua HaMashiach, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos predestinou como filho de adoção por Yahushua. Então, ele criou a gente como vaso de honra desde a fundação do mundo e nos predestinou a ser adotado por ele, mas por Yahushua, tá? A gente é filhos adotados de Yahuwah, mas por Yahushua, teu filho, tá? Então, o que acontece? Yahuwah, ele cria vaso de honra para dar a teu filho, para o filho dar a ele, ao pai, né? Então, Messias, ele é nosso irmão. Ele é o pai que se fez carne, logo é o filho, e ele nos torna, ele se transforma em carne para que nós, carne, seja como o pai, tá? Então, por isso que a gente é santos. E o pai é o santo dos santos, tá? Então aqui, ó, somos filhos de adoção de Yahuwah por Yahushua HaMashiach, tá? E aqui, ó, os vasos de ira. Ele cria para dar a Satanás, Efésios 2, versículo 2, e Romanos 9, versículo 22, o versículo anterior a este aqui, tá? Então vamos lá. Romanos 9, 23, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou. Então isso aqui, ó, Romanos 9, 23, tá? Vasos de honra. Vou ler de novo. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou. Dantes quando? Desde a fundação do mundo. E agora vamos ver os vasos de ira. Ó, Efésios 2, 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui a gente tem o relato que o príncipe das potestades, que é Satanás, tá? Ele é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, esses filhos da desobediência é a mesma coisa de semente da serpente e a mesma coisa de vasos de ira, tá? E vasos de desonra, que é de Satanás, tá? Então, isso aqui é os filhos de Satanás espirituais, tá? Filho da desobediência. E a gente vai lá, ó, para Romanos 9, 22, que é sobre os vasos de ira. E que direis se Yahuwah, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição. Então, esses vasos de ira foram preparados para a perdição. Quando? Desde antes da fundação do mundo, tá? Eles foram preparados para o lago de fogo, para a perdição. Então, Yahuwah, ele cria vasos para dar a Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele ganhou a terra, logo ele precisa de pessoas para operar o mal e executar o mal, tá? É claro, a serviço de Yahuwah, mas é Satanás que opera o mal para Yahuwah, tá? Nesses filhos aqui dele. Então, no sem tempo, a predestinação se dá. Yahuwah cria vasos de honra e vasos de ira, tá? Mas ela se dá diferentemente no tempo, e agora a gente vai entender. No tempo, todos nascem vasos de ira, e os eleitos a serem quebrados, ou seja, os vasos de honra do sem tempo, esses eleitos, eles serão quebrados e remoldados como vasos de honra. Então o fato é, todo mundo nasce vaso de ira, todo mundo, os vasos de honra e os vasos de ira do sem tempo, todo mundo nasce vaso de ira, no tempo, né? E aí um ponto da vida dessa pessoa, ela é quebrada, esse vaso é quebrado e remoldado como vaso de honra. Então aí ele já tá com a tua salvação garantida, tá? Ele não perde mais sua salvação. E a gente vai entender isso, ó, aqui, ó, em Efésios 2, o capítulo 2 inteiro, tá? Vamos lá. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, é o que a gente acabou de ler. Então aqui, ó, já tá falando, a gente, noutro tempo, no tempo anterior, andamos segundo o curso deste mundo. A gente era ímpio, a gente era vaso de ira, segundo o príncipe das potestades do ar. E aí, que é o espírito que opera nos vasos de ira, tá? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então, ó, no início, quando a gente nasce, a gente é vaso de ira, tá? Por isso que quando você nasce e você morre vaso de ira, você não é salvo, cara. Você não é. Então, se você nasce e você morre sem crescer, sem ser um vaso quebrado e remoldado, você nasce vaso de ira. Logo, você nasce e vai para o lago de fogo, tá?
Mas Yahweh, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, lembra que eu falei lá nos vídeos anteriores? Amor é igual a graça. Graça é igual a amor, tá? Amor de Yahweh é a graça, é a salvação por Yahushua. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Yahushua. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Yahushua HaMashiach, para mostrar nos séculos vindouros, e agora está falando de terreno, tá? Aqui, ó, a gente não está assentado nos lugares celestiais ainda. Isso aqui é linguagem profética, tá? Mas agora está falando do tempo. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos próximos séculos, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Yahushua. Então está falando do futuro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Yahweh. Então a graça, a fé, a gente não consegue desenvolver ela, porque a gente está morto. A gente está no buraco, todo mundo está no buraco. Todos os vasos, todas as pessoas, os ateus e os futuros crentes, todo mundo no buraco. E Yahweh, ele dá fé para crer. Então Yahweh escolhe alguns e para isso ele dá fé para crer em teu filho. E é assim que se faz. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feiura sua, criados em Yahushua HaMashiach para as boas obras, as quais Yahweh preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que nós, no outro tempo, éramos gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Yahushua, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Yahweh no mundo. Então, aqui está falando que a gente era ímpio. A gente não fazia parte do Israel. Israel literal? Não, de maneira nenhuma. Israel espiritual, tá? Israel literal já era. Mas agora em Yahushua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Yahushua chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então aqui está dizendo, ó, esse versículo 15, está dizendo, as ordenanças foram abolidas, tá? E pela cruz e pelo madeiro reconciliar ambos com Yahweh em um corpo, matando com ela as inimizades, que foi criado pela Torá, tá? Pelas ordenanças da Torá. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então o que está falando, ó, os judeus e os gentios, o Israel espiritual composto por eles dois, eles têm acesso ao Pai, mas pelo Espírito, tá? Pelo Espírito Santo do Pai, que é por Yahushua HaMashiach, que derramou em todo o seu povo, tá? Assim que já nós estrangeiros, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Yahweh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yahushua HaMashiach é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo em Yahweh, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Yahweh em Espírito Santo, tá? Então aqui tá falando, ó, Yahushua, ele é a pedra no qual se fundamenta toda a igreja, todo o Israel, tá? O Israel espiritual. Então, esse Efésios 2 aqui, ó, está falando, nós nascemos vasos de ira, e nós que somos eleitos a ser vasos de honra, somos quebrados e remoldados, tá? E agora a gente vai entender o porquê a gente era ímpio, e com isso a gente entende, porque em alguns lugares da Bíblia diz que os ímpios serão salvos, tá? Então aqui, ó, em Efésios 2, a gente entende que nós nascemos vasos de ira e somos quebrados e transformados em vasos de honra. Agora a gente vai para Efésios 5:8, tá? Vamos lá. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz em Yahweh. Andai como filhos da luz, tá? Então, ó, a gente era filho das trevas antes da gente ser quebrado. E agora andamos como filhos da luz, porque a gente foi quebrado, tá? Então, a gente vai entender, nós somos ímpios. Vamos ler Romanos 5, do 6 ao 11. Vamos lá. Porque Yahushua, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Opa, peraí, vaso de ira é salvo? Não vamos entender quem é esses ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Yahweh aprova o seu amor para conosco, que em Yahusha morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui está dizendo, ó, esses ímpios aqui não é os vasos de ira do sem tempo, mas os vasos de honra do sem tempo, tá? Que no tempo ele nasce vaso de ira e é transformado em vaso de honra. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Yahweh pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Yahweh, nosso Messias Yahushua HaMashiach, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então agora a gente vai ser restituído com a glória que a gente foi destituído, tá? Então, aqui tá muito claro, os ímpios, quando fala que ímpio será salvo, na verdade é a gente. É a gente que é ímpio e a gente é quebrado e remoldado como vaso de honra, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos, tá? Na Bíblia a gente tem dois exemplos. Dois tipos de ímpios. Os ímpios que são os vasos de honra, que ainda não foram quebrados, e os ímpios que no sem tempo já são os vasos de ira, tá? E esses não serão salvos. Então tá aqui, ó. E não os ímpios, por exemplo, de Daniel 12, versículo 10. Estes ímpios aqui são os ímpios mesmo. Aqui diz, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então esses ímpios aqui, ó, não são os mesmos ímpios lá de Efésios, tá? Não são esses ímpios aqui, ó. Mas sim os vasos de ira, tá? Por isso que a predestinação ela se dá de um jeito no sem tempo e de outro jeito no tempo. Então todo mundo nasce vaso de ira, é quebrado, então remoldado como vaso de honra. Beleza? Com isso, a gente vai entender agora que Yahweh, ele escolhe os vasos, tá? Por exemplo, ele cria os vasos e fala, esse aqui eu vou dar pro meu filho, esse aqui eu vou dar para Satanás, esse pro meu filho, esse para Satanás. Então ele escolhe, tá? Isso tá em João 15, versículo 16. Vamos lá. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda, tá? Vamos agora em Romanos 8, versículo 9, 14, 16, 29, 30 e 33. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Yahweh habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Yahusha, que é de Yahweh, é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ou seja, é de Satanás, tá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh, esses são os filhos de Yahweh. O mesmo Espírito, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Yahweh. Então o Espírito Santo testifica com o nosso, tá vendo? O nosso Espírito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Yahweh? E Yahweh quem o justifica, tá? Por isso que Satanás ele perde seu lugar no céu, tá? Que ele é o acusador. Então, com o sacrifício do Messias, ele perde seu lugar no céu e então ele é jogado na terra. Mas ele é jogado na terra quando o Messias foi morto no madeiro? Não. O Messias sobe, ele sai do templo, sobe para os céus. Nesse momento ocorre a guerra nos céus e Satanás ele é jogado na terra. Mas ele é jogado lá no último tempo. Lá 3 anos e meio antes do Messias vir na sua segunda vinda. Então o Messias ele sai do tempo, como eu já expliquei, tá, gente? Ele sai do tempo. Então Satanás é jogado na terra, ele tem que ser jogado na terra, porque ele perdeu seu lugar no céu de acusador. Então ele é jogado na terra, mas ele é jogado aonde? Ele é jogado lá no último tempo, para propósito do Pai, tá? Ele é jogado lá na grande tribulação, que é no nosso tempo, né? Ele é jogado lá no quarto selo do Apocalipse, então aí começa a grande tribulação e lhe resta pouco tempo, tá, para agir. Então é por isso que há a grande tribulação. Então, ó, aqui tá dizendo, tá sendo muito claro, é Yahweh que nos escolhe, tá? A gente não escolhe Yahweh, é ele que nos escolhe. Então, se a gente vir aqui, ó, todos os vasos
têm um curto arbítrio. Eles não têm praticamente quase nenhum arbítrio. Eles têm um curtíssimo arbítrio, tá? Logo, o livre-arbítrio, ele é uma farsa, a gente não tem mais ele, tá? A gente tinha no Éden, mas o livre-arbítrio, primeiro, ele não diz respeito a você estar livre da influência do pai, mas sim da influência do mal. Então o livre-arbítrio não diz respeito à influência do pai, mas sim de Satanás, tá? Por isso que no Éden, Adão e Eva tinham livre-arbítrio e mesmo assim eles não estavam livres para agir do pai, tá? Eles não estavam livres do pai, mas sim de Satanás. Então a gente passou a ter o arbítrio, porque a gente perdeu, agora a gente é influenciado pelo mal, tá? Por isso que todo mundo nasce vaso de ira, beleza? Vamos lá agora ver os exemplos dos vasos que tem curto arbítrio, tá? Primeiro, a gente vai começar com os vasos de ira. Eles têm um curto arbítrio que o pai interrompe a hora que ele quer, facilmente. E vamos falar do faraó. Êxodo 7, versículo 13, 9, versículo 12, Êxodo 10, versículo 16, 17 e 20, Êxodo 11, versículo 10, Êxodo 14, versículo 8 e 17. Vamos lá. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como Yahweh tinha falado. Então, o coração do Faraó se endureceu por ele mesmo? Não, e a gente vai entender. Porém, Yahweh endureceu o coração do Faraó. Foi Yahweh que endureceu. E não os ouviu, como Yahweh tinha dito a Moisés. Então o Faraó apressou-se a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra Yahweh, vosso Elohim, e contra vós. Então olha só esse caso. Aqui, o Faraó se apressou em chamar Moisés e disse: olha, eu pequei contra o teu Deus, Yahweh Tsevaot, e contra vocês eu pequei. Então ele queria se desculpar, ele queria liberar Israel. O Faraó, ele ia liberar Israel, tá? Por conta das pragas e tudo mais, ele ia liberar. Ele viu que ele pecou. Agora peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que oreis ao vosso Elohim, que tire de mim somente esta morte, tá? Então ele tá pedindo desculpa, ele queria fazer techuvá e ele queria liberar Israel. Mas o que o pai fez? Olha só. Yahweh Tsevaot, porém, endureceu o coração do faraó e este não deixou os filhos de Israel ir. Então olha só, o faraó, ele queria pedir desculpa, queria deixar Israel sair do Egito, mas Yahweh foi lá e endureceu para ele não soltar Israel, para Yahweh jogar todas as pragas, todas as 10 pragas no Egito, tá? Olha só como Yahweh faz com o arbítrio dos vasos. Aqui de novo a gente tem: e Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do faraó, mas Yahweh endureceu o coração do faraó de novo, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. E aqui de novo, porque Yahweh endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Então aqui é quando eles saíram do Egito. Yahweh endureceu o coração do faraó para eles perseguir Israel no deserto, tá? E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, tá? Então Yahweh, ele quebra o arbítrio facilmente dos vasos de ira. Ele quebra, ele faz virar água esse arbítrio, tá? Então agora a gente vai entender o segundo caso, Nabucodonosor. Vamos lá. Jeremias 27:6, Ezequiel 26:7, Daniel 4, 25, 31, 34 e 37. Vamos lá. Jeremias 27:6. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha só, Yahweh está falando que esse rei ímpio do Nabucodonosor, uma das tipologias do antimessias do fim dos tempos, ele é servo de Yahweh. E ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Então olha só, Yahweh está falando que esse rei é o servo dele, mas servo dele porque ele faz parte de Israel, alguma coisa assim? Não, porque este rei ímpio é servo de Yahweh, do soberano. Por quê? Porque Yahweh, ele opera até esses vasos de ira, esses reis, ele opera. Então aqui Yahweh está falando, ele é meu servo, ó, meu servo, tá? Agora olha só, Ezequiel 26:7. Porque assim diz Yahweh Tsevaot: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo, tá? Agora olha isso, isso aqui, ó,
Daniel 4, a gente vai ver o versículo 25, depois do 31 ao 34 e o 37. Olha só. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada... Esse aqui o Nabucodonosor, ele teve um sonho, então ele pediu para Daniel interpretar o sonho. E ele interpreta, e eis a interpretação. Serás tirado dentre os homens, a tua morada, serás como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, são 7 anos, né? Por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo, Yahweh de Sebaot, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser, a quem quer, tá? Então aqui tá falando, ó, Nabucodonosor, tu vai passar 7 anos igual vivendo como animal, no campo. Você vai comer erva como os bois e você será molhado com a chuva por 7 anos, tá? Agora, olha só. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, são 7 anos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo, Yahweh de Sebaot, domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha só. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 37. Olha só. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só, então... Yahweh, ele tirou o arbítrio de Nabucodonosor, transformou ele em animal por 7 anos, e depois disso, Nabucodonosor exaltou ele, tá? Então, Nabucodonosor, ele perdeu totalmente seu arbítrio, ele foi controlado, ele virou um animal. E mesmo assim, depois, para que tudo isso? Para que ele glorifique Yahweh de Sebaot. Então é assim que Yahweh age, tá? Nos vasos. No caso, vaso de ira. Agora a gente vai, ó, para o terceiro caso dos vasos de ira, as nações, né, que então vão restar no milênio e tudo mais. Zacarias 14, versículo 2 e 3. Olha só o que Yahweh faz. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Esse é o ponto número 1. Então, Yahweh está falando, ó, eu ajuntarei todas as nações para ir invadir Jerusalém. Yahweh está falando, esse é o ponto número 1. E a cidade de Jerusalém será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas serão abusadas sexualmente. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então olha só, Yahweh está falando, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então lá a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas sexualmente. Tá? Então é Yahweh que está fazendo tudo isso. Olha o versículo seguinte. Olha só, Yahweh sairá e pelejará contra essas mesmas nações que fizeram isso, como pelejou sim no dia da batalha. Olha só, então, Yahweh, ele tá mandando as nações fazer tudo isso em Jerusalém, e depois ele sai e peleja contra essas mesmas nações que ele fez fazer todas essas atrocidades, cara. Então Yahweh, ele manda e desmanda. Yahweh, ele mata e revive. Yahweh, ele fere e ele cura. Yahweh é o soberano, tá? Então esse é o terceiro exemplo dos vasos de ira. E os vasos têm um curto arbítrio, porque Yahweh controla eles. Nos vasos de honra também, tá? Olha só, e eu tô falando que Yahweh, nos vasos de ira, ele opera o bem e o mal. Ele opera a santidade e a iniquidade, tá? Ele faz operar o pecado nos vasos de ira, e nos vasos de honra também a gente vai ver.
Nos vasos de honra, ele operou em Jonas, tá? A gente vai ver Jonas capítulo 1, versículo do 1 ao 5, depois o versículo 9, o versículo 12, o 15 e o 17, depois Jonas capítulo 2 inteiro, depois Jonas capítulo 3 do 1 ao 3. Vamos lá. Olha só, Jonas 1. E veio a palavra de Yahweh a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, é lá no Iraque hoje, tá? Inclusive a cidade de onde sai o antimessias, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença de Yahweh, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Yahweh. Então, Jonas falou: profetizar contra Nínive? Nem ferrando, eu vou fugir. Tentou fugir de Yahweh. Então aqui, Yahweh operou, tá, no Jonas, para que ele endurecesse seu coração e não ouvisse, transgredisse contra Yahweh e não escutasse, tá? Mas Yahweh mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, né? Seus falsos deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormiu um sono profundo. E ele lhes disse: eu sou o hebreu, e temo a Yahweh, o Elohim do céu, que fez o mar e a terra seca. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preparou, pois, Yahweh um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então olha só, Jonas não quis escutar Yahweh, porque Yahweh endureceu ele, e Jonas meteu o Jonas dentro, e Yahweh meteu o Jonas dentro do peixe, tá? Agora, Jonas 2, vamos lá. E orou Jonas a Yahweh, seu Elohim, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei a Yahweh, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, né, seria Sheol, do ventre do Sheol, que é a habitação dos mortos, gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo, tá? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso aqui é Jonas dentro do peixe, tá? Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Elohim Yahweh de Sebaot. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Elohim do céu, né, Yahweh, e entrou em ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. De Yahweh vem a salvação. Falou, pois, Yahweh ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Olha só, vamos lá, Jonas 3, 1 ao 3. E veio a palavra de Yahweh segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Yahweh. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então olha só, Yahweh endurece Jonas para não ouvir sua mensagem, fugir dele. Yahweh mete Jonas dentro do peixe, passa 3 dias e 3 noites no sufoco. Ora a Yahweh, então Yahweh, ele fala ao peixe, o peixe gospe Jonas. Então Yahweh fala para Jonas: olha, levanta-te contra Nínive, a mesma coisa que tinha falado antes. Então Jonas abaixa a cabeça e obedece. Então, aqui ó, Jonas, ele teve seu arbítrio totalmente destruído. Por quê? Porque o direito de recusar Yahweh a gente tem, mas Yahweh vai te meter em fria, tá? Porque o buraco é mais embaixo. Ou você obedece Yahweh, ou você obedece Yahweh, tá? Então aqui ó, Jonas já era, perdeu seu arbítrio.
Agora, Yahweh, ele endurece quem? Os judeus. Para quê? Para não aceitar o Messias. Sabe os judeus que eles não aceitam o Messias hoje e tal, e eles são duros de coração? Então, foi Yahweh que fez isso, mas por propósito, e agora a gente vai ver. Primeiro, ó, a gente vai ver Zacarias, tá? Zacarias 9, Zacarias 10, Zacarias 11, sim, só esses 3 capítulos, alguns versículos, tá? E a gente vai entender esses versículos de Zacarias com Romanos 11, tá? Vamos lá então, Zacarias 9, do 11 ao 13, vamos lá. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, é o Messias, não está falando, do sangue da aliança do Messias, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Então aqui, ó, isso aqui já leva a gente lá pro livro de Enoque, tá? Para falar das cavernas do Sheol, que são 4, né? 3 delas são escuras e uma tem água, né? Que seria então essa aqui, porque o Messias ele desceu no Sheol para pregar, tá? Quando ele morreu. Então aqui está falando, ó, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Então aqui as pessoas estão nessas cavernas, tá? Olha agora isso. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Então Judá e Efraim, as duas casas, judeus e gentios. Suscitarei a teus filhos, ó Sião. Então falando aqui, ó, suscitarei os judeus, filhos de Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Então, aqui ela tá falando, ó, suscitarei os judeus contra os gentios, né? Paulo falava lá, judeus e gregos, né? Para falar das duas casas de Israel, judeus e gentios. E por-te-ei, ó Sião, ó judeus, como a espada de um poderoso. Próximo, Zacarias 10, versículo 1, 3, 4, 6, 7. Pedi a Yahweh chuva no tempo da chuva serode. Então, eu já coloquei o vídeo aqui sobre a chuva serode. Estamos falando do derramamento e a manifestação do Espírito Santo na igreja no final dos tempos. Por acaso é o que a gente está esperando. Tempo da chuva serode. Sim, ao Elohim que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Mas o Elohim, Yahweh de Sebaot, visitará o seu rebanho. Quem é seu rebanho? A casa de Judá, os judeus, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, né? Tá falando do Messias, porque o Messias vem dos judeus, salvação vem dos judeus, porque o Messias vem da tribo de Judá. Dele sairá a pedra de esquina, que é o Messias. Dele a estaca, que é o que foi pregado no Messias. O Messias, né, na verdade foi pregado na estaca. Dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. Ou seja, que está falando arco de guerra, quando o Messias voltar com a gente depois do julgamento da besta, para pelejar contra a besta na batalha do Armagedon, tá? Juntamente sairá todo o opressor. E fortalecerei a casa de Judá. Quem é a casa de Judá? O seu rebanho. Fortalecerei a casa de Judá, os judeus, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou Yahweh de Sebaot, seu Elohim, e os ouvirei. Olha só agora, quem é Efraim? É também o seu rebanho, o rebanho de Yahweh. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão, e se alegrarão, e seu coração se regozijará em Yahweh, tá? Então tá falando, olha só, aqui ó, os judeus eles vão ser endurecidos, mas no fim eu juntarei eles e os gentios para me louvar, tá? Tá falando aqui. Agora a gente vai, ó, Zacarias 11, 7, 10 e 14. Eu, pois, apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Então olha só, que ele já está fazendo os judeus e os gentios em outras figuras. Olha só, 2 varas. Uma chamei graça, gentios, e a outra chamei união, judeus, e apacentarei as ovelhas. E tomei a minha vara, graça, e a quebrei para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos esses povos. Olha só, e foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era a palavra de Yahweh. Então quebrei a minha segunda vara, união, os judeus, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E aqui ele finaliza com essa pérola, Judá e Israel, casa de Judá e casa de Israel, judeus e gentios, Manassés e Efraim.
Olha só isso aqui. Agora a gente vai, para Romanos, tá? Romanos 11, 6 ao 8, 10 ao 12, 15, 16, 17, 25, 26, 32, para entender esses versículos de Zacarias, tá? É uma tradução de todos eles, porque a suma disso é: o Pai endureceu os judeus e enciumou os judeus contra os gentios, tá? Olha só, vamos lá. Romanos 11, esse versículo que falei. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. E de outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou. Israel é os judeus, tá? O que Israel buscava com a lei, com as ordenanças, não alcançou. Mas os eleitos o alcançaram. Então, os judeus buscavam a salvação pelas ordenanças da Torá e não alcançou. Mas os eleitos da graça, pela fé no Messias, o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Então os judeus eles foram endurecidos, tá? Olha só agora. Como está escrito: Yahweh lhes deu um espírito de sono profundo, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então tá falando, os judeus eles receberam um sono profundo para não reconhecer o Messias. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvam-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Eles não tropeçaram para que caíssem. Eles cumpriram a Torá. De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para incitar a emulação. Então, olha só, Yahweh está falando que endureceu o seu povo para quebrar a sua antiga aliança, os judeus. Então, com a quebra da antiga aliança é que vem a salvação aos gentios. Olha só que revelação isso aqui, gente. Para quê? Para incitar a emulação. Emulação é sinônimo de enciumar, tá? Então, ele fez isso, ele fez judeus quebrar a aliança para falar o seguinte: olha só, tá vendo vocês, judeus? Vocês quebraram minha aliança. E tá vendo aquele povo ali, os gentios, que é as minhas tribos que se disseminaram pelo mundo fazendo aliança com as nações, que seria então a parábola do filho pródigo. Tá vendo os gentios que não cumprem a minha lei, não conhecem a Torá, não conhecem nada. Eles têm acesso à salvação, eles terão a salvação e a sua plenitude, tá? Então o Pai tá falando isso para os judeus. Para quê? Para incitar a emulação, tá? Para incitar, para enciumar os judeus. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, né, dos judeus é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Uau! Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Não te glories contra os ramos. Tá falando para os judeus. Os judeus são a raiz, né, e os gentios os ramos da oliveira, né? Olha só. Por que os judeus são a raiz da oliveira? Porque a oliveira é o Messias. E o Messias vem dos judeus. Então os judeus são a raiz do Messias. Então, judeus são a raiz e os gentios são os ramos, né? Que brotam folhas e brotam frutos. Olha só, não te glories contra os ramos, judeus. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz? Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Por quê? Porque a raiz dá os ramos, mas é os ramos que dá os frutos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Olha só a pancada que Paulo dá. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não os presumais de vós mesmo, que o endurecimento de Israel veio em parte de Israel, né? O endurecimento aos judeus, para não reconhecer o Messias, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, sabe por que os judeus não reconhecem o Messias? Porque Yahweh endureceu eles para não reconhecer. E eles só reconhecerão o Messias depois que a plenitude dos gentios tiver entrado. Então, quando tiver a plenitude dos gentios, quando todos os gentios tivessem essa palavra, então os judeus reconhecerão o Messias, porque Yahweh vai tirar o endurecimento. E assim, todo o Israel espiritual será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, né? De Sião, dos judeus vem o Messias. E desviará de Jacó as impiedades. Então, o que está falando?
Por que tá usando Israel e Jacó, se são as mesmas pessoas? Tá usando duas palavras diferentes. E assim todo Israel será salvo. Por que Israel? Porque tá falando do Israel espiritual e não o Israel literal. Tá? Será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, desviará do Israel literal as impiedades e salvará todo Israel espiritual, tá? Porque Yahweh encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, a lei, a Torá, ela foi criada para tornar todo mundo condenável, tá? Isso Paulo também fala. A Torá, a lei, só serve para condenar, tornar todo mundo condenável. Por quê? Porque a lei amaldiçoa quem não a cumprir. E nem os judeus conseguem a cumprir, porque eles quebraram a lei. Então, eles são amaldiçoados, eles estão debaixo da desobediência. Mas o Pai fez isso propositalmente. Por quê? Porque Ele quer encerrar todos embaixo da graça, tá? E usar de misericórdia. Então o Pai, Ele condena todo mundo para que pela graça sois salvos, tá? Então é basicamente isso aqui, irmãos. Então, a suma é o seguinte: o Pai, Ele cria vasos, tá? E Ele cria toda uma história, e nessa história Ele cria os vasos, tá? E Ele elege esses vasos, mas no sem tempo. Então o que Ele faz? Ele cria vasos para dar ao Messias e vasos para dar a Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele ganhou a terra na história que Yahweh criou, para que manifestasse todos os atributos de Yahweh. Yahweh quer ser conhecido, gente. Quer ser conhecido. Inclusive, eu escrevi um livro e eu estou prestes a... Quando vocês assistirem esse vídeo, eu já vou ter lançado o livro, mas eu escrevi um livro para falar disso também, para abranger esse assunto aqui, tá? Para explicar qual é o sentido da vida, por que Yahweh escreveu essa história e tudo mais, tá? Se vocês tiverem interesse, entra lá no meu Instagram, que o meu livro está disponível para compra, tá? Então vamos lá. Yahweh cria os vasos de honra para dar a seu filho e vasos de ira para dar a Satanás, e usando todos os vasos para manifestar todos os seus atributos, tá? E a predestinação se dá de um jeito no sem tempo, porque ele elege vasos de honra e vasos de ira, mas no tempo ela se dá diferentemente, porque todo mundo nasce vaso de ira, mas os eleitos a ser vasos de honra no sem tempo são quebrados e remoldados como vasos de honra, e os vasos de ira, eles não são quebrados, eles morrem sem ser quebrados, logo no ciclo natural da vida, que é o lago de fogo, por conta da queda no Éden, tá? Porque Adão e Eva representavam todos os seres humanos, tá? Então, os vasos, eles são criados para Yahweh manifestar seus atributos. E Yahweh, e esses vasos aqui, eles não têm mais o livre-arbítrio. Só tinha quando existia Adão e Eva. Mas eles perderam o livre-arbítrio na queda do Éden para que todos nascessem vasos de ira. E agora eles não têm livre-arbítrio, mas sim um arbítrio curto, limitadíssimo, tá? E os exemplos é esse, do faraó, do Nabucodonosor e das nações, como vasos de ira. E os exemplos dos vasos de honra, como Jonas e os judeus, tá? E eu já dei vários outros exemplos lá no outro vídeo da origem do mal, tá? Onde eu citei Davi, que foi incitado por Yahweh a pecar, e Davi pediu perdão pelo pecado que Yahweh fez ele pecar. Então, Yahweh deu 3 opções de castigo para Davi. Davi escolheu umas e morreu 70 homens. E depois a mesma coisa ele faz com o rei Acabe, falando para Satanás se a mentira na boca de rei Acabe. Então isso aqui, ó, esses exemplos aqui, ó, faraó, Nabucodonosor, nações, Jonas e judeus, são pouquíssimos exemplos de todos os exemplos que eu poderia usar aqui, mas eu já usei lá na parte 2, tá? E na parte 1 também. Então assista a parte 1 e parte 2 da predestinação, que tá tudo lá, irmãos. Por hoje é só vasos na predestinação, como são feitos, tudo sobre os vasos, tá? E é assim que se dá. Yahweh Tsevaot, soberano dos exércitos, sempre acima de tudo e todos, tá? Contra o teu limitadíssimo arbítrio.